E ele já chegou, Jex, com aquela dica de livro para você solucionar os seus problemas. Ele sabe de tudo e já está aqui com a gente. Bom dia Amanda, bom dia a todos vocês da TV O Dia. Hoje mais uma quarta-feira, mais uma vez aqui com vocês, com o nosso quadro Dica X. Nessas últimas semanas sempre trazendo resumos de livros que são best-sellers e também pode ajudar você a ter uma evolução profissional muito maior. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Problemas. Oba! Quem nunca teve problemas? E você é um resolve problema, resolucionador, quase que não sai. Ou seja, quando você consegue transformar os desafios e tudo aquilo que você faz como profissional vai resolver o problema de alguém, isso vai ser uma solução para aquelas pessoas e vai te dar melhores resultados. Desde que você faça bem feito, desde que você realmente procure ser aquele profissional que vai ser indicado, que vai ser lembrado na mente das pessoas por ser um profissional proativo, de atitude, que realmente resolve os problemas. E esse livro de Robert Chiniachik, ele fala exatamente sobre isso. Todas as pessoas têm problemas. Eu resolvo o problema das pessoas que têm medo de falar em público. É verdade, se você é tímido, se você não gosta de se expor, eu resolvo esse problema. Cada um resolve um problema de uma determinada maneira. E o Robert Chiniachik fala o seguinte: tem sucesso quem sabe resolver os problemas dos outros, sejam clientes, superiores ou seus colaboradores. Aqui na TV O Dia tem seus problemas, aí na sua empresa tem seus problemas, mas tem sempre alguém que vai resolver. Vamos aqui para as dicas que o nosso livro traz. Ele diz assim, qual é o propósito desse livro? Você vai ter uma mudança de perspectiva, ou seja, você vai enfrentar os problemas como fonte genuína de crescimento pessoal e profissional. Você vai ter uma visão mais positiva e não ser aquela pessoa que só reclama. Você vai defender uma abordagem otimista e positiva diante de todos os desafios cotidianos. E também a filosofia central desse livro é exatamente que problemas eles não são obstáculos, mas degraus, exatamente para que você possa se transformar e transformar a vida de alguém. Vamos para a próxima dica que ele traz aqui nesse livro. Por que muita gente foge dos problemas? Você conhece aquelas pessoas que não quero problema na minha vida, todo mundo tem esse dizer, essa fala, mas isso vem do medo da negação, porque tem muita gente que não quer evitar ter problemas, mas com certeza vai aparecer na vida dela algum tipo de problema, seja pessoal, de relacionamento, seja no trabalho, problema financeiro. Então a gente precisa também entender que no livro ele fala que tem muitas pessoas que têm aquela cultura do sucesso instantâneo, quer resolver tudo em cima da hora, e nem sempre é assim. Tem que ter uma naturalidade, porque tudo é um passo de cada vez. E tem que ter principalmente a paciência e saber quem são as pessoas certas que também poderão te ajudar. E também tem muita gente que tem medo de fugir dos problemas, porque segundo os dados da pesquisa Gallup em 2003, 67% dos brasileiros eles sofrem muito de ansiedade, principalmente quando tem qualquer tipo de problema na vida deles. Olha só que loucura. E essa ansiedade pode virar uma doença mais grave, uma depressão, e muitas vezes tem pessoas que fazem até coisa pior, por conta dos problemas que aparecem. Por isso que é muito importante, onde estão as soluções? Quem eu posso procurar? De que maneira eu vou agir para eu poder solucionar esse tipo de problema? Vamos para as próximas dicas que ele traz aqui no nosso livro. O valor dos problemas na formação do caráter. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ter muita resiliência. O que é essa resiliência, professor Jex? É quando você passa por adversidades e quando você consegue passar por todos os desafios, por todos os problemas que realmente acontecem na sua vida, de maneira firme, de maneira forte, com muita maturidade emocional. E você deve conhecer pessoas que não têm essa certa maturidade, que muitas vezes explode, tem uma comunicação agressiva, que fica sendo muito pessimista, negativa. Isso é um problema muito grande, quando você não consegue mostrar que, todo problema tem a solução, por onde eu vou começar? De que maneira? Quem poderá me ajudar? Para não se tornar uma pessoa frustrada, achando que nunca vai conseguir uma solução. Por isso que a formação de caráter, você não se transformar numa pessoa má caráter, de fazer coisas erradas para poder resolver o seu problema. Na próxima dica que o nosso livro traz aqui, ele fala de ações práticas. Que ações são essas, professor Jex? Você precisa assumir responsabilidade, ou seja, pare de culpar as outras pessoas. Se foi você que fez aquele problema acontecer, você precisa dar o primeiro passo e buscar resolver. Qualquer problema você pode sim resolver, desde que você assuma essa responsabilidade e busque atingir onde vai conseguir resolver. Dividir em tarefas menores é uma
uma outra ação prática. Não dá para resolver de uma maneira muito grandiosa. Então divida em pequenas ações concretas e gerenciáveis, porque um problema gigante, ele pode se tornar solucionável desde que você comece a dar pequenos passos. E por último, pratique também o autoconhecimento. Você precisa se conhecer mais. Ou seja, desde que você consegue entender suas crenças limitantes, seus problemas, seus bloqueios, você vai entender, será que eu preciso de uma terapia, de um profissional, de pensar mais, vou deixar esfriar um pouco mais para depois agir? Então você precisa se conhecer mais. Se você é aquela pessoa de impulso, que já vai para cima, que já agride, que já grita, que chora, que não sabe o que fazer, muita calma nessa hora. Então você precisa ter essa resiliência, essa calma para poder resolver. Vamos para as próximas dicas que o Robertinho Chique traz aqui. Ele fala de métodos que foram comprovados, que é você registrar esses problemas através de um diário. Como assim, professor Jack? Exatamente. Você vai registrar suas dificuldades, você vai colocar as possíveis soluções e os aprendizados que você tem obtido desses problemas. Você tem que buscar também uma rede de apoio. É muito importante você buscar profissionais, porque esse isolamento, muitas vezes, quem tem esse desafio, esses problemas, esse isolamento vai amplificar mais ainda. Então, quando você busca uma ajuda, isso vai te auxiliar para você resolver de uma forma mais rápida. Outra questão interessante é você buscar sempre um feedback. Como assim, Jackson? O que é isso? Traduz aí pra gente. É você solicitar opiniões de outras pessoas que podem te ajudar a identificar pontos cegos, que muitas vezes outras pessoas dizem, não é, Jackson, esse problema não é tão grave assim. Olha, você já falou com fulano de tal? Você já fez por essa parte? Então você começa a ter uma nova visão, porque quando nós estamos dentro do problema ali, no olho do furacão, tudo fica mais difícil. Mas quem está de fora pode nos dar uma ajuda, com essa rede de apoio, dando feedback, isso é muito importante. E esses métodos são comprovados para você acelerar o poderoso crescimento pessoal e resolver o seu problema. Vamos para mais dicas aqui. Casos reais. Ele fala também aqui de vários casos reais, com líderes empresariais. Caso da Nike no Japão, que aconteceu muito problema, que teve um fracasso inicial lá da Nike, e as transformações educacionais. Então, quem for ler esse livro vai entender que vários casos reais foram resolvidos através da forma como foram resolvidos. As pessoas tiveram atitudes proativas, ações que poderiam ali ter uma espera maior do que uma ação imediata para poder ficar uma coisa tudo maior. Não, você precisa entender que as oportunidades de crescimento muitas vezes surgem diante dos problemas, e assim você se torna um profissional mais resiliente, mais maduro e mais capaz. Então são várias histórias inspiradoras. Vamos para a próxima dica aqui que ele traz. Resultados comprovados desse método que está aqui no livro. Aumenta mais de 2 vezes o seu crescimento empresarial, o seu crescimento pessoal. Então, segundo o Sebrae, quando você tem líderes que realmente tem aquela confiança, consegue resolver bem os problemas, você consegue enfrentar da melhor forma possível e se incentiva até mesmo as outras pessoas. 78% conseguem uma maior confiança de você conseguir resolver os seus problemas. E 26% reduz também aquele caso do burnout. É aquela doença que muitas vezes ocasiona para pessoas que ficam enfrentando os problemas e fica muito preocupada. Então são esses métodos aqui que ele ensina. Vamos para a frase que trago hoje para você. Ainda tem os 5 passos, desculpa. Que é identificar e encarar, buscar sempre apoio, dividir em ações, documentos, aprendizado, registra tudo direitinho. E por último, toda vez que você resolver o problema, celebre e compartilhe com amigos ou até mesmo com você. Tome o seu vinho, seu refrigerante, seu caldo de cana, seu pastel, mas é muito interessante você ter aquela alegria de celebrar suas pequenas vitórias. Agora sim, vamos para a nossa frase de hoje, a última frase que o Robertinho Chique fala. Bons profissionais vão até o fim, mas só os sensacionais vão além. Isso é muito importante. Dicas de livro, esse primeiro livro aqui, que é Problemas, Oba, é um best-seller, foi lançado há mais de 10 anos, mas até hoje é um dos mais vendidos nessa área. E o outro livro é um livro muito interessante também, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, que é Manual de Solução de Conflitos. É um guia para você resolver problemas pessoais, relacionais e profissionais. Olha só, Amanda, como é interessante essas dicas para que você realmente possa resolver. Você encontra tudo isso no nosso Instagram, Professor Jackson, inclusive vai ter um workshop de Destravar na próxima semana. Quer saber mais? Resolver o seu problema de timidez? Venha cá para o CP Jackson, eu vou resolver para você, tá bom? Problema de comunicação, Professor Jackson é a solução. A solução é até rimou. Olá! Olá, Jackson, que bom ter você aqui no programa, sempre trazendo dicas de livros legais pra gente. Hoje é o dos problemas, né? Opa! Quem é que diz opa para problema?
quando você tem um problema, aí você vai solucionar e eu vou conseguir dizer, oba, aí eu posso resolver seu problema. Será se a pessoa que julga a outra dizendo que fulano é doido porque desoba para problema, será se ele pode ser realmente julgado? A pessoa tem que saber solucionar. Para dizer oba, tem que saber solucionar, na verdade. E o livro é que traz essas dicas. Maravilha, que bom. Aproveita e segue o Jex nas redes sociais, tá aqui no telão. Então, aproveite.